Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue fazer a precificação de um hambúrguer utilizando a PINA, que é a planilha de inteligência de negócios alimentícios voltada justamente para negócios gastronômicos, como possivelmente é o seu. Caso você se interesse pela PINA, que é essa planilha que eu vou mostrar, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. A PINA, que é essa planilha que nós vamos ver, ela pode te ajudar a fazer a precificação de um hambúrguer, mas muito mais do que isso. Ela pode te ajudar no seu negócio gastronômico, que pode ser um restaurante, pode ser uma marmitaria, pode ser uma sorveteria, pode ser qualquer coisa que envolva a construção de produtos alimentícios. Além disso, ela não ajuda só a precificação, ela ajuda também todo o controle de estoque, toda a visão de ponto de equilíbrio, toda a visão de lucro, toda a visão de quanto que você tem que vender para conseguir determinado resultado. Essa planilha vai te ajudar de forma muito simples. Variações de custos que podem impactar o seu resultado também estão previstas aqui e tudo fica muito mais fácil quando você usa essa planilha de controle. Nós vamos nesse vídeo fazer a precificação de um hambúrguer. E para isso você precisa de dados como esses que estão sendo mostrados aqui. Então você precisa saber de todos os ingredientes que você vai usar nesse produto, nesse caso, nesse hambúrguer. Você tem que saber o nome do ingrediente, você tem que saber quanto que você vai utilizar para fazer o prato e qual que é a referência de custo, ou seja, quanto que você vai pagar lá no seu fornecedor para ter determinada quantidade. Não precisa ser a quantidade exatamente do produto. Então, por exemplo, para fazer um hambúrguer eu vou gastar 150 gramas por hambúrguer de carne bovina. Eu não preciso saber quanto que custa 150 gramas, não. Informa para a planilha que custa R$ 30 o quilo da carne. E a planilha já vai fazer essas contas para você. Além de fazer essa composição de custos de forma muito rápida e simples, a planilha também repassa outros custos que você tem na sua operação. Por quê? Porque eles têm que ser repassados. Então, se você estiver fazendo a precificação com base numa conta simples de quanto que custou para você fazer aquele hambúrguer, por exemplo, sem repassar outros custos como energia, pessoal, internet, condomínio, aluguel, tudo isso, você vai ter problemas com o seu resultado. E não se esqueça que tudo passa pela precificação. Então é por isso que você deve levar em conta outros custos. E quais são esses custos? Aqui existe uma aba que chama CF, que é custo fixo. Você tem que inserir todos os custos fixos do seu negócio, ou seja, aqueles custos que vão existir, você vendendo 1 ou 5 mil hambúrgueres por mês, você vai ter um aluguel, você vai ter um condomínio, internet, água, funcionários que recebam por meio do valor fixo. Então você vai ter que inserir esses dados aqui. Insere quais são os custos fixos, insere o seu faturamento estimado no mês, que a planilha já vai fazer essa conta de quanto que você tem que precificar para que você leve em conta esse rateio. Mesma coisa, custos variáveis. Você vai vender um hambúrguer e aí vai passar o cartão. Às vezes tem taxa nessa passada de cartão. Os impostos que você paga, por exemplo, você está no Simples. Então você vai ter um custo de imposto em relação ao seu faturamento. Tem alguma taxa que impacta o seu faturamento de forma percentual, você tem que inserir aqui nos custos variáveis, para depois você não ter surpresas quando você vender durante o mês todo e aí vai ter a contabilização dessas taxas, você acaba saindo perdendo. Então, tudo que for taxa percentual, entrega, taxa de iFood, o que impactar percentualmente a sua venda, você tem que inserir os dados aqui. Então, depois dessa visão, nós começamos a de fato colocar a mão na massa e fazer a precificação desse hambúrguer. Já existem algumas medidas aqui, em quilo, grama, litro, quantidade, enfim, eu não vou ter que mexer, eu já vou direto no cadastro de ingredientes. Então, eu já tinha para o meu negócio alguns outros produtos colocados aqui. Então, arroz, feijão, calabresa, ovo e pão, esses ingredientes aqui eu já tinha usado para outros pratos. O que você tem que fazer? Vamos fazer um hambúrguer agora. Então, todos os itens que estão aqui, nós vamos cadastrar esse ingrediente. Então, olha só, carne bovina do hambúrguer. Eu vou vir aqui e vou colocar carne bovina do hambúrguer. Vou até colocar entre parênteses para facilitar depois encontrar isso. Qual que é a referência aqui? Eu vou colocar em quilo. Qual que é a quantidade? Eu vou colocar 1 quilo vale R$ 30 de custo. Então, 1 quilo, R$ 30. Poderia colocar em grama? Pode ser. Você pode colocar em grama aqui, 1.000 gramas, R$ 30. O que for mais fácil para você. Não se esqueça que depois você vai chamar isso aqui na hora de montar a ficha desse produto. Você tem que lembrar, a planilha vai te ajudar a lembrar disso. Tem que lembrar que você cadastrou ou em quilo ou em grama. Eu vou deixar em grama aqui, 1.000 gramas, R$ 30. Facilitando a nossa vida. Depois, pão de hambúrguer. Eu vou colocar aqui pão de hambúrguer.
Eu vou colocar aqui um pãozinho é R$ 1. Lembrando que isso aqui é ilustrativo apenas para efeito didático. Então, vou colocar quantidade 1 custa R$ 1. Depois, eu vou fazer o queijo cheddar. Eu vou colocar o queijo, a gente já vai saber que é o queijo, eu vou colocar queijo de hambúrguer aqui, você define. Eu vou colocar aqui R$ 25 por quilo. Então, a unidade é quilo, vai ser 1 quilo, R$ 25. Depois, nós temos o alface. Eu vou colocar só o alface nesse lanche, não vou colocar o tomate. Então, o meu alface vai ser por quilo, então R$ 15 por quilo, mesma coisa. 1 quilo, R$ 15. Não vou colocar o tomate, não vou colocar cebola, vou colocar molhos. Então, vou colocar molhos diversos. O molhos aqui que eu tenho é R$ 12 por quilo, então quilo de novo, 1 é 12. E vou colocar um bacon, vou colocar bacon. O bacon aqui vai ser, a unidade dele vai ser quilo, R$ 35 por quilo. Então, 1 quilo, R$ 35, informo que é quilo. E aí eu já tenho os ingredientes do meu hambúrguer. Eu vou colocar também o tomate, né? Não faz sentido eu colocar o alface sem o tomate, então eu vou colocar o tomate. O tomate é R$ 5 o quilo. Coloca quilo, 1 quilo, R$ 5. Então, cadastrei todos os ingredientes que eu vou usar para fazer esse meu produto. Aqui eu já vou deixar, embora não seja exatamente o intuito desse vídeo, porque eu quero te mostrar como precificar o hambúrguer, eu já te mostro que eu tenho um controle de estoque. Então, você vai fazer o seguinte, aqui você vai ter a visão de consumo para um determinado período. Quando eu colocar a ficha desse produto, a quantidade que eu vou produzir, ele vai me falar, ó, você vai ter que gastar tanto de cada um desses ingredientes, e aí a planilha já vai calcular quanto você tem que comprar. Depois eu posso mostrar isso aqui para você. Então fizemos aqui o cadastro de ingredientes, agora eu vou fazer o cadastro do prato. Eu tenho que vir aqui e vou colocar hambúrguer da casa, por exemplo. Aqui eu estou cadastrando o prato, então eu estou colocando a informação de qual prato vai ser. Coloquei o hambúrguer da casa. Tenho que definir uma margem de produto. Eu sugiro que você coloque 20, 25, o que couber, claro, no seu negócio. Eu coloquei aqui uma margem de 20%. Eu preciso agora informar quais são os ingredientes que vão compor esse hambúrguer da casa, para que a planilha veja quanto que vai me custar de matéria-prima, quanto que eu quero de margem para chegar no preço de venda. E para fazer essas fichas, eu vou ter que vir aqui no cadastro de ficha. Então, eu venho no cadastro de ficha. Na primeira coluna, eu escolho, melhor dizendo, qual que é o produto que eu vou colocar a ficha dele aqui. Você percebe que os que você havia cadastrado vão aparecer aqui. Então, cadastrou o prato, ele vai aparecer como opção para ficha e eu escolho o hambúrguer da casa. Depois eu vou selecionar os ingredientes e vou colocar a quantidade que vão nesse prato aqui. Então, primeira coisa, eu vou colocar a carne bovina do hambúrguer, depois o pão de hambúrguer e vou selecionar todos os que eu havia colocado. Se você tiver outros pratos, você vai selecionando aqui os produtos que estão cadastrados, né? Os ingredientes que já estão cadastrados. Então, eu coloquei todos aqui, ó, da carne bovina até o tomate que eu tinha visto lá nos ingredientes. E aí, quanto que vai de cada ingrediente nesse prato aqui, o hambúrguer da casa? Volta lá para sua receita. De carne bovina vai 150 gramas por hambúrguer. A carne bovina eu cadastrei em grama, então eu coloco 150 gramas. O pão de hambúrguer vai ser 1, então, como é em quantidade, vai ser 1. O queijo vai ser 30 gramas por hambúrguer, só que eu coloquei o cadastro em quilo. Então, 30 gramas em quilo é 0,03. Você coloca aqui. Se você tiver dificuldade em conversão de medida, de quilo para grama, etc., eu tenho uma planilha de conversão de medidas, então que facilita esse seu trabalho, que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também para facilitar. Mas caso você já tenha familiaridade com isso, não tem problema, é só fazer a alteração. A alface eu coloquei em quilo e ele diz que é 10 gramas por hambúrguer, então eu vou colocar 0,01, que é a conversão de 10 gramas para quilo. Molhos diversos eu vou utilizar 20 gramas, 0,02. Se você achar que é mais fácil, ao invés de colocar em quilo, colocar em outra medida para qualquer uma dessas unidades, você pode fazer. O bacon eu vou utilizar 20 gramas, 0,02. E o tomate eu vou utilizar também 20 gramas, 0,02. Então, com isso, eu fiz a ficha desse produto. Você nota que eu não preciso colocar o hambúrguer da casa no primeiro e colocar nos outros também. Por quê? Como não tem mudança aqui no nome do prato, a planilha já entende que é tudo hambúrguer da casa. Então você só vai colocar outro prato quando tiver de fato uma mudança no ingrediente. Então esse ingrediente não é mais do prato que eu estava falando, aí sim você muda.
Com isso, quando eu venho aqui no cadastro do prato, você já tem uma boa notícia. Qual que é essa boa notícia? Nós já temos o nosso preço de venda. Olha só, o custo para fazer esse hambúrguer é de 7,44, então vou gastar quase 7,50 de matéria-prima para fazer esse produto. Só que eu tenho que ratear o meu custo fixo, o meu custo variável e tenho que ganhar 20% de margem, que é o que eu me propus. Com isso tudo, eu tenho que vender esse hambúrguer a R$ 21,54 e vou ter de lucro R$ 4,31. O que é esse 4,31? Recebi R$ 21,54. Gastei com custo variável, guardei um pouquinho lá para o meu custo fixo, para que no fim do mês eu tenha dinheiro para bater todos aqueles custos fixos. Já tenho dinheiro aqui para cobrir o meu gasto com matéria-prima e me sobra R$ 4,31. Quer ver isso no detalhe? Não tem problema. Vem aqui na abinha que chama preço prato, escolhe o prato, que é o hambúrguer da casa, ele te mostra quanto que você vai gastar em cada um. Vou ganhar R$ 21,53 por hambúrguer, tem os custos variáveis, que são taxas, custo de produto, que é matéria-prima, custo fixo, que é rateio, você ganha R$ 4,31, que é 20%, que é o que você falou. Quer ganhar mais de margem? Não tem problema, vem aqui, coloca 25%, a planilha recalcula, você tem que vender a 25,17, e aqui você vê a quanto que você tem que vender. Então, isso funciona de uma forma muito simples. Ou seja, você cadastra todos os ingredientes, você monta a ficha do prato, você coloca a margem que você quer e a planilha calcula tudo para você. Mudou o preço de alguma matéria-prima? Vamos supor que mudou o preço da carne bovina. Ó, você nota que é 25,17 o meu preço de venda. Caso mude o preço da carne bovina, então não é mais 30, é 40. Você lembra que era 25,17 o preço de venda. Não é mais 30, é 40. A planilha já calcula, tem que ir para 30,24, porque subiu o seu custo de produção. Se você tiver alterado o seu preço de matéria-prima, está comprando mais caro, e você não atualiza o valor na planilha, você vai ter problemas. Isso vai comer da sua margem. E para atualizar é muito simples, não gasta nem 5 segundos. Você vai lá, altera o valor e a planilha refaz esse cálculo. Voltando lá no ingrediente, a planilha vai te ajudar a fazer estoque também. Por quê? Aqui no cadastro de prato eu posso falar para a planilha, ó, eu tenho uma quantidade estimada de vender por mês 100 hambúrgueres, por exemplo, ou nessa semana, 100 hambúrgueres. Quando você vier aqui no cadastro de ingredientes, a planilha fala quanto que você vai gastar de cada um desses produtos para fazer aqueles 100 hambúrgueres. Ó, de carne bovina você vai gastar 15 mil gramas, que é 15 quilos. Pão de hambúrguer você vai gastar 100. Queijo de hambúrguer você vai gastar 3 quilos e assim sucessivamente. Então, se você informar para a planilha quanto que você tem de estoque hoje desses produtos e quanto que você quer ficar depois da sua compra e depois desse consumo, a planilha te fala quanto que você tem que comprar. Olha que maravilha! Então você já consegue fazer todas essas análises. E uma outra análise que a planilha também te permite é simular lucro, ou seja, eu quero ter um lucro de 5 mil ao longo do mês. Quanto que eu tenho que vender de cada um dos pratos para ter esse lucro? Você só tem que vir aqui e falar para a planilha, ó, do meu restaurante, que eu estou simulando que eu vendo arroz com ovo, pão com calabresa e hambúrguer da casa, mas você vai adaptar o seu, eu vou vender, sei lá, 10% de arroz com ovo, 10% de pão com calabresa e 80% de hambúrguer da casa. A planilha te fala, para ganhar 5 mil no mês, você precisa vender isso aqui, 73 de um, 73 de outro e 589 desse. Quando você chegar nesse nível aqui, você chega nos 5 mil. Ah, eu quero saber quanto que eu tenho que vender para empatar, não ter prejuízo. Tudo bem, insere o zero aqui e a planilha fala, ó, você tem que vender exatamente isso aqui. Então, com isso, eu te mostrei como que você faz para precificar um hambúrguer de forma inteligente utilizando a PINA. A PINA, que é a planilha de inteligência em negócios alimentícios, ela é muito mais completa do que apenas precificar. Ela vai te permitir ter várias visões que vão, sem dúvidas, colaborar para o seu negócio gastronômico. Então era isso que eu tinha para te mostrar. Caso você tenha interesse nessa planilha, como eu já te disse, e reforço, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter uma planilha com muita inteligência à sua disposição e já pronta, valorizando o seu tempo, não tendo que correr atrás de outra solução. Nós nos vemos por aí e até mais.